Nas mãos de cada brasileiro, o poder. É a hora da decisão. A Rede TV e a Folha de São Paulo colocam frente a frente os candidatos que lideram a corrida eleitoral. Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva, Plínio de Arruda Sampaio. 4 projetos em confronto direto, no momento mais quente da campanha presidencial. Ao vivo, em horário nobre, agora, aqui na Rede TV. Boa noite. Começa agora o debate presidencial Rede TV Folha de São Paulo. Foram convidados os candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm direito de participar. Estão presentes Marina Silva, do PV, Dilma Rousseff, do PT, Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL e José Serra, do PSDB. O debate terá 5 blocos, 3 com confronto direto entre os candidatos e 2 com perguntas de jornalistas. Uma comissão vai julgar os pedidos de direito de resposta, que serão dados apenas em caso de ofensa pessoal. Eu peço aos candidatos que esperem o final da fala do adversário antes de solicitar o direito de resposta. O debate está sendo transmitido na internet, pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Neste bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para responder a uma mesma pergunta do mediador. Depois, os candidatos farão perguntas entre si. Eu peço gentilmente que os candidatos cumpram o seu tempo e que a plateia evite manifestações. Por sorteio, vamos ver agora quem será o primeiro a responder. Candidata Dilma Rousseff. Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder a seguinte questão. Quais são o maior fracasso do governo Lula e o maior sucesso do governo Lula? E diga em quais aspectos o seu governo será diferente do atual governo. Eu acredito que é importante, eu primeiro, dar boa noite aos ouvintes e aos telespectadores e aos internautas e aos candidatos aqui presentes e aos jornalistas. E dizer que o maior sucesso do governo do presidente Lula foi ser capaz de fazer o país crescer, distribuir renda e, ao mesmo tempo, assegurar para cada um dos brasileiros e das brasileiras uma melhoria extraordinária na sua qualidade de vida. Nós diminuímos a miséria no Brasil. Tiramos da miséria 28 milhões de pessoas. Criamos 14 milhões de postos de trabalho. Fizemos uma verdadeira revolução no país, no sentido pacífico do termo, melhorando a qualidade da educação. Ainda há muita coisa por fazer. Nesse sentido, eu não considero que há um fracasso. Considero que são vários desafios que se colocam diante de nós. Eu terei de continuar esse processo, garantindo que o Brasil tenha um maior desenvolvimento e, ao mesmo tempo, que esse processo de ascensão social da população brasileira continue. Nós fomos um governo que governamos para 190 milhões de pessoas. Não conseguimos resolver todos os problemas do Brasil. Deixamos encaminhados. Eu tenho certeza, porque eu participei, que eu consegui... Candidata, seu tempo infelizmente acabou. Agora, próximo a responder será candidato José Serra. Candidato, só tem 1 minuto e meio para responder a seguinte questão. Quais são, na sua opinião, o maior fracasso e o maior sucesso do governo Lula e diga em quais aspectos o seu governo será diferente do governo atual? Olha, eu acho que o maior sucesso do governo Lula foi não atirar o Plano Real pela janela, como eles anunciavam que fariam e acabaram não fazendo. O governo Lula se concentrou nos primeiros anos em manter a estabilidade, que foi conquistada com o Plano Real do governo anterior,
do Itamar Franco e do Fernando Henrique. Por outro lado, também a lei de responsabilidade fiscal, que o PT foi ao Supremo para derrubar, Supremo Tribunal Federal, foi mantida. E várias outras coisas que o PT foi à Justiça para derrubar, que ele manteve, e graças a isso pôde aproveitar a conjuntura excepcional de aumento dos preços internacionais. Este, no fundo, foi o maior sucesso, ou seja, não fazer aquilo que diziam que iriam fazer e com esta bandeira disputar a eleição. O maior fracasso foi o mensalão, foi o dossiê dos aloprados, foi agora essas violações da Receita protegidas, no fundo, a investigação e tudo, pelo poder público. O maior fracasso é na área de saneamento, onde o Brasil ficou praticamente parado, apesar da propaganda, da educação, que piorou no Brasil, inclusive a do ensino superior, mas a de ensino fundamental e tudo mais, e a saúde, que andou para trás. Esses foram os maiores insucessos, os maiores fracassos do atual governo. Obrigado, candidato Serra. Agora o próximo a responder será candidato Plínio de Arruda Sampaio. Candidato Plínio, só tem 1 minuto e meio para responder a seguinte questão. Na sua opinião, quais foram o maior fracasso e o maior sucesso do governo Lula? Em quais aspectos o seu governo será diferente do atual governo? Olha, eu não sei em que país vive a Dilma, porque o maior sucesso do governo Lula foi conseguir ter popularidade num país em que 35% da população tem medo de passar fome, porque em algum momento passa fome. Então, essa população, ela acredita no Lula porque o Lula dá uma Bolsa Família. Mas a Bolsa Família é para hoje. E o futuro? E o amanhã? Como é que vai ficar isso? Um programa que precisa ser feito, porque quem tem necessidade precisa ser atendido. Mas esse programa não é suficiente, porque ele resolve a situação hoje, mas não é um direito. Não é um direito, é um programa. Ele pode ser desfeito amanhã. Aliás, a Dilma já andou anunciando aí que vai restringir gastos quando chegar no governo. Já deu toques. De modo que nós temos esta perspectiva. O meu partido me mandou aqui, o PSOL me mandou aqui para dizer o seguinte: nós temos a solução verdadeira para isso. Se chama redução da jornada de trabalho sem redução de salários e salário do DIEESE de R$2.000. Eu vou terminar esta minha fala perguntando aos meus 3 colegas se eles aceitam fazer comigo um compromisso em torno dessas 2 reivindicações. Candidato Plínio, muito obrigado. Agora a candidata Marina Silva vai responder em 1 minuto e meio a seguinte questão, candidata. Na sua opinião, quais foram o maior fracasso e o maior sucesso do governo Lula e em quais aspectos o seu governo será diferente do atual governo? Eu vejo nas 2 questões, Kennedy, boa noite para você, Plínio, Serra e Dilma, 2 períodos, tanto no que concerne ao sucesso quanto nos fracassos. Eu atribuo aos últimos 16 anos igualmente. No que concerne aos sucessos, eu não tenho dúvida que os avanços na área social, a manutenção do Plano Real com os ganhos econômicos foi fundamental. No que concerne aos fracassos, também eu vou para os últimos 16 anos. E aí eu vou começar pela ausência de visão em relação a integrar a questão ambiental como sendo o grande desafio desse século e de que o governo é um grande alavancador da sustentabilidade. A educação. Lamentavelmente, ainda temos 15 milhões de pessoas analfabetas, 2 milhões de jovens analfabetos, 40% das nossas crianças vão para o ensino fundamental, não chegam à 8ª série. E ainda posso dizer que o retrocesso na política, um grande retrocesso na política, lamentavelmente, nos últimos 16 anos. As páginas policiais sempre estão presentes e associadas à corrupção. É só verificarmos o que aconteceu nos últimos 16 anos. Avançamos na economia, avançamos no social, mas a política é um retrocesso. Estamos na pré-história da política dos últimos 16 anos. Obrigado, seu tempo acabou. Agora começa uma rodada em que candidato pergunta para candidato. Vejam as regras.
Um mesmo candidato só poderá responder 2 perguntas. Cada candidato terá direito a uma pergunta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Obrigado. Agora vamos sortear quem será o primeiro candidato a perguntar. Será a candidata Dilma Rousseff. Candidata, a senhora pode escolher, tem 30 segundos para formular a sua questão. Eu queria perguntar para a Marina. Marina, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez um estudo e nesse estudo ele mostrou que, mantido o ritmo dos programas sociais do governo do presidente Lula, nós poderíamos, em 2016, encerrar esse processo de miséria no Brasil. Quais são suas propostas para que a gente acelere esse processo e antecipe essa data? Candidata Marina, a senhora tem 1 minuto e meio para responder. Durante essa campanha, eu cunhei a ideia de manter as conquistas dos últimos 16 anos em política social e na política econômica. E no que concerne à política social, eu tenho dito que nós precisamos dar um passo à frente. Qual é o passo à frente? O Bolsa Família é bom e vai ser mantido. Nós estamos falando de programas sociais de terceira geração, onde se crie oportunidade, igualdade de oportunidade para as pessoas, investindo em educação de qualidade, ensino profissionalizante, mas um ensino profissionalizante que seja atualizado e não a repetição do mesmo na lógica do século XX. Porque senão nós vamos chegar ao século XXI sem termos a formação dos nossos jovens para as novas ocupações, a criação dos novos produtos, dos novos materiais. Uma inclusão social que possa ser feita também, melhorando a visão que as pessoas têm daquilo que é uma sociedade que tem qualidade de vida. Qualidade de vida é ter pão na mesa das pessoas, mas também associarmos tudo isso a valores. A minha proposta de política social é uma combinação das duas coisas. Educação de qualidade, continuidade dos programas sociais, que a gente possa ter uma economia vigorosa, onde cada brasileiro e cada brasileira possa ter uma vida digna, mas também a partir do seu trabalho, de uma ocupação digna. É por isso que defendemos os programas sociais de terceira geração. Obrigado, candidata Marina. Agora a candidata Dilma tem 1 minuto para sua réplica. Eu acredito que essa questão da erradicação da pobreza seja uma das questões essenciais. Eu, inclusive, trago hoje aqui uma boa notícia. Mesmo no momento de crise, nós conseguimos aumentar em 4,5 milhões as pessoas que saíram da pobreza. Hoje, o Brasil é responsável por ter tirado da pobreza 28 milhões de pessoas. É claro que o Bolsa Família, é claro que a garantia de uma maior capacitação profissional, educação de qualidade, fortalecimento da agricultura familiar, tudo isso significa melhoria nas condições de vida da população brasileira e a saída da questão da pobreza. Mas tem uma questão que é fundamental. O Brasil precisa de crescer de forma sustentável do ponto de vista econômico e gerar um volume de empregos que permitam que os milhões de brasileiros que ainda estão na faixa da pobreza participem do mercado